Confesso que eu estou um pouco nervoso, mas quem capacita é Deus, não é mesmo? Se me perguntasse, Alex, você está preparado? Não, mas quem prepara é Deus, não é mesmo? Então... A primeira vez que eu vou pregar, eu sou suador danado. Eu fiquei tudo molhado. Vai ser mesmo. Mas deixa Deus te usar, filho. Deus age de uma forma que a gente não espera, porque quinta passada eu estava preparando a palavra para fazer a abertura do domingo. Aí eu estava lendo a palavra e Deus falou assim, essa palavra que eu estou te dando não é para te pregar, é para tu chegar no domingo, subir no altar e orar. Eu falei, amém, né? Sabe aquele que obedece a Deus, né? Aí subi no altar, orei, depois no final do culto a pastora falou assim, você vai trazer a palavra lá sexta-feira. Eu falei, eita glória. Aí cheguei em casa e falei, Deus, que palavra que eu vou trazer? Eu fiquei, Deus falou comigo, falou assim, por que você está preocupado se a palavra eu já te dei? Aleluia! Aí, eita glória, hein? Deus é poderoso. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no Atos 16, 25. Glória a Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. Eu acho muito interessante a história de Paulo, principalmente porque se a gente for ver, Paulo ele perseguia crente, né? E é muito engraçado porque aquele homem que tirava vidas daqueles que acreditavam em Deus, hoje salva vidas, né? E busca para a presença de Deus. Isso é muito interessante. Só que a questão aqui que a gente está vendo é que Paulo e Silas eles estão fazendo uma caminhada juntos. E o que é interessante é que além de amigos, eles caminham no mesmo propósito. Isso que é interessante, eles não caminham cada um do seu propósito, não, eles caminham com um único propósito, que é o propósito de libertar e de salvar vidas. Entende, irmãos? Amigo não é aquele que bate na porta e fala assim, vamos dar uma voltinha ali, depois você vai para a igreja. Ei, vamos ali no shopping rapidinho. Ah, não, mas tem culto hoje. Ei, final de semana você vai. Ei, amigo não é aquele que te distancia da presença de Deus. Ei, entenda, amigo é aquele que te traz para perto da presença de Deus. Ei, entenda, tem muitas pessoas que falam assim, mas Senhor, faz dias que eu passando batalhas, a porta não abre, a dificuldade é grande, eu não consigo um emprego, só que Deus está falando assim, ei, eu quero te abençoar. Só que o problema é que você está andando com pessoas que eu falei para você não andar. O problema é que você está seguindo propósitos que eu falei para você não seguir. Entenda, no momento que você seguir o propósito que Deus tem para a sua vida, Ele vai te honrar. Mas enquanto você continuar andando com pessoas que você não deve, entenda, Ele não vai te honrar. Entenda, Paulo e Silas, eles andavam no mesmo propósito. E ao longo dessa caminhada, eles se deparam com uma situação que eles encontram uma jovem, uma moça, que ela estava possuída por demônios e que, segundo o povo, eles falavam que ela fazia adivinhações. Em Atos 16 vai falar o seguinte: e aconteceu que, indo nas orações, nos saiu ao encontro de uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta seguia Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Entenda aqui, irmãos, ó, ela é uma moça que ela estava com um espírito de adivinhação. Aí quando Paulo e Silas passavam, ela clamava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Entende, irmãos? Nem todo elogio vem de Deus. Entenda, o que ela falava era verdade. Realmente, Paulo e Silas eram homens de
Deus. Realmente eles estavam anunciando a salvação. Só que o problema, irmão, é que assim como existem profetas que colocam a mão sobre a sua cabeça e estão cheios do Espírito Santo, existem aqueles profetas que colocam a mão na sua cabeça e não estão cheios do Espírito Santo. Mas entenda, isso não sou eu que falo. Você quer ver? 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para serem eles para ver se eles precedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 Tessalonicenses 5:20-21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Entende, irmão? Você tem que aprender a escutar a voz de Deus, e só há um caminho para você escutar a voz de Deus, é na oração. Ei, sabe o que acontece? Imagina se hoje você acordasse de manhã e falasse assim: ei, todas as igrejas foram fechadas, não existe mais templos para você adorar. Sabe o que ia acontecer? Existe muito crente perdido, sabe por quê? Porque tem gente que só se enche quando está na igreja, só ora quando está na igreja, quando está em casa não reserva 5 minutos para dobrar o seu joelho e entrar em oração. Ei, imagina se hoje você acordasse e falasse assim: todas as Bíblias sumiram, não existe mais Bíblia no mundo. Ei, tem crente aqui, tem gente aqui que se a gente perguntar assim: ei, fala um salmo da Bíblia aí, tem pessoas que ficam perdidas. Entende, irmãos? Não existe outra forma para você escutar a voz de Deus se você não dobrar o seu joelho e não ser do Espírito Santo. Entenda? Você tem que aprender a escutar a voz de Deus para quando aquela pessoa for profetizar sobre a tua vida, você saber realmente se ela está ungida na palavra de Deus. Porque o que mais existe no mundo, irmãos, é falsos profetas. E acontece que tem muita gente que às vezes acaba saindo da igreja por esse motivo. Porque tem pessoas que profetizam e falam: não, você vai ganhar um carro daqui a um mês. Espera. Aí passa um mês, a pessoa está lá esperando o carro. Você vai ganhar uma casa daqui a uma semana. Passa a semana, a pessoa está lá esperando a casa. Sabe o que acontece isso? A gente está perdendo almas. Enquanto a gente está perdendo almas aqui dentro, Satanás está ganhando lá fora. Entendas? Se encha da presença do Pai. Busque a presença dele. Ei, quando chegar no teu quarto, dá o teu joelho e fala: Senhor, fala comigo, fala. Ei, Senhor, me enche da presença. Me capacita. Porque tenha certeza, irmão, quando você escutar a voz de Deus a primeira vez, ele pode gritar a quilômetros de distância, ele pode estar a quilômetros de distância, que você já vai sentir a presença dele. Você já vai saber se é ele falando com você ou não. Mas para isso você tem que se dobrar, você tem que buscar a presença. Você tem que vir para a igreja querendo para se entregar tudo, e não como se fosse: hoje eu tenho que ir para a igreja de novo. Vou lá, né? Quem sabe lá eu posso ser salvo. Então, entenda, irmãos, não é porque você está sentado aqui que você é salvo. Para você ser salvo, você tem que seguir a palavra. Para você ser salvo, você tem que seguir aquilo que Jesus quer que você siga. Em seguida, isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela, e na mesma hora ela saiu. Entende, irmãos? Você tem autoridade para repreender qualquer mal na sua vida. Você tem autoridade se você estiver passando por alguma dificuldade no seu casamento, se você estiver passando por alguma dificuldade financeira, repreenda. Chegue na sua casa e fale: ei, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito essa enfermidade. Senhor, eu não aceito essa crise na minha família. Ei, Senhor, eu não aceito que o meu filho esteja desviado. Então, irmãos, declare: você tem autonomia, você tem poder. Ei, depois que Paulo, ele tira o espírito da menina, em nome de Jesus, vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbando a nossa cidade, e nos expõem costumes que não
lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los. Entenda, irmãos, essa parte é bem interessante, porque imagina, Paulo e Silas tinham acabado de libertar a moça. Eles são levados à praça. Aí eles estão lá na frente, calados. Está todo mundo acusando eles, todo mundo apontando o dedo, todo mundo falando, e eles permanecem em silêncio. Está todo mundo apontando o dedo e falando, olha o que eles estão fazendo, perturbando a ordem. Só que Paulo e Silas permanecem em silêncio, mesmo estando certo. Eles podiam ter levantado a mão e ter falado assim, mas a gente não fez nada de errado, não. A gente apenas libertou uma vida. Não, mas eles permanecem em silêncio. Por que eles permanecem em silêncio? Porque eles entendem que quem te justifica é Deus. Tem momentos na vida que você tem que ficar em silêncio. Tem momentos na vida que é só aguardar. Aguarda. Fica em silêncio. Porque enquanto você está em silêncio, Deus está trabalhando. Você não precisa se justificar. Você não precisa querer, vou partir para a guerra. Não, vou falar um monte. Não, entenda, permaneça. Deus está mandando você permanecer em silêncio. Aguarda. Espera. Porque sabe por quê? Porque Deus está falando assim, aquele mesmo que te apontou o dedo, eu vou usar para te honrar. Acredite na palavra dele. E nós tem muitos falando assim, não vai conseguir, já era, está perdido. Deus está falando assim, calma, não vai dar certo. Deus está falando, calma, fica tranquilo, viu? Eles estão falando, eles estão dizendo que você não vai conseguir. Mas eu já preparei, viu? Já está tudo preparado. Então creia, irmãos. Creia na presença de Deus. Aleluia, Senhor. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos da vitória. Sabe o que é interessante aqui? Imagina, irmãos, você é preso por algo que você não cometeu. Imagina hoje, você está na rua, fala assim, teu irmãozinho aqui, eu vou abençoar. Aí do nada alguém se manifesta e fala assim, vamos prender. Imagina você ser preso porque salvou uma alma. Imagina você ser preso porque você libertou alguém. Ainda imagina, além de você ser preso, você foi açoitado. E mesmo açoitado, Paulo e Silas ainda falaram assim, eles podem ter prendido nossos pés, mas o erro dele foi não ter prendido a nossa boca. Enquanto nossos pés estão presos, a gente vai continuar aqui orando e glorificando. Sabe, eu fui pesquisar. Sabe o que na Bíblia fala a respeito de pés, se a gente for comparar? Isaías 52:07. Quão formoso os pés do que anunciam a boa nova. Sabe o que é interessante? Que se a gente for ver, eles prenderam. Hoje em dia, quando alguém vai preso, a gente prende as mãos. Né? Então, eu estava fazendo uma analogia. Então, se eles prenderam as pernas de Paulo e Silas, era com o intuito de falar assim: vamos prender as pernas deles, que daí eles não podem levar o evangelho. Vamos prender as pernas deles, que daí aqui eles vão ficar. Eles não vão poder levar a palavra de Deus. Só que aí que está o erro deles. Aí que Satanás errou, entendeu? Por quê? Porque eles prenderam as pernas e não a boca. Porque enquanto eles estavam lá, eles continuaram orando. Entende, irmãos? Apesar das atribulências, apesar das dificuldades, continuem louvando. Ei, Paulo e Silas estavam lá, achando que tinha tudo perdido. Achando que nada ia mais dar certo, falando, e agora? A gente está preso, salvou uma vida. Será que é isso mesmo? Mas eles se prostraram em oração. Tendo uma mesma nas dificuldades, continue louvando. Mesmo que esteja passando por perrengue, continue louvando. Sabe o quê? Porque quando você louva, Deus está quebrando os cadeados. Quando você louva, Deus está quebrando as correntes. Mas não é para louvar como
se não houvesse nada, não é para louvar, é para louvar com o coração, irmão, é para orar como se tivesse amanhã. Então foi assim que Paulo e Silas oravam. E a palavra é clara. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas todas as prisões. Olha o poder que uma oração tem. Tem, irmãos, uma oração, ela pode salvar vidas. Hoje, se você está passando uma dificuldade, aí não existe outra forma de você conseguir a sua bênção. Ei, não existe outra forma de você curar a sua enfermidade. Ei, você quer a resposta? Chega no teu quarto, dobra teu joelho e ora. Ei, não espera para vir para a igreja para orar. Te tranca no teu quarto e fala: Senhor, me abençoa, guarde a minha família. Ei, quer ter livramento? Ora. Entenda, irmãos. E acordando os carcereiros, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal algum, porque todos aqui estamos. Olha que interessante. O homem que jogou eles lá dentro, que foi um dos que açoitou eles, Paulo é usado por Deus para salvar a vida dele. Daquele mesmo homem que estava acusando, apontando, dizendo que Paulo estava pecando contra eles, que Paulo não poderia libertar aquela vida. Deus usa Paulo para salvar a vida dele. E pedindo luz, saltou de dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha como Deus diz a Paulo e Silas, eles estavam numa caminhada. Eles salvam uma vida, são presos. Eles oram, são libertos. Um dos caras que botou ele lá dentro, um dos carcereiros, tenta se matar, mas através da vida de Paulo, Deus salva a vida dele. E além de salvar a vida dele, Deus também faz com que ele se entregue para a presença. Eu vou repetir para vocês, ó. Retirando-se para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Entenda todo o propósito de Deus. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente só reclama. Olha a tribulação que Deus causou, tudo para salvar duas vidas. Entenda, irmão, a gente tem que entender o propósito de Deus e parar de reclamar que as coisas não acontecem. Porque quando a gente entender o propósito de Deus, com maravilhas o Senhor vai fazer através de nossas vidas para salvar almas. Pois é esse o objetivo. E Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Pensa só, depois de toda aquela tribulação, Deus salva duas vidas: a do carcereiro, a da moça. E não só duas, porque Deus salva toda a casa do carcereiro. Então Deus, ele age de uma forma que a gente não consegue explicar. E às vezes a gente reclama que as coisas não acontecem, que as coisas estão devagar. Eu só queria fazer um parênteses antes de encerrar aqui, que a gente reclama tanto, né? Aí eu queria contar um breve testemunho rapidinho. Não, isso é legal. Eu venho de família, minha família toda é macumbeira. Quando eu nasci, até os 10 anos eu só podia comer sopa, porque minha mãe nunca me quis. Aí então ela tomava muito medicamento. Aí eu só podia comer sopa, nem carne, nem nada. Com 7 anos eu perdi meu pai. Foi a única pessoa que eu posso dizer assim que eu tive meu paterno, que eu posso dizer assim que eu tive um laço de família. Com 10, 12 anos, minha mãe falou pra mim assim: ó, se tu quiser calçar um tênis decente, você vai ter que trabalhar. Falei, tá bom. Aí eu trabalhava de segunda a domingo para ganhar R$30. Aí toda vez que eu recebia, minha mãe falava assim: ei, tu tem que ajudar em casa também, viu? Falei, amém.
Com 15 anos, o meu padrasto bateu na minha mãe, meu irmão foi se meter na briga. A minha mãe ficou do lado do meu padrasto, ela mandou meu irmão embora de casa. Falei, glória a Deus, né? Aí com 13, acho que foi 14 anos, minha mãe olhou pra mim e falou assim, ei, tu nunca vai ser nada, viu? Tu não vai conquistar nada, olha, você é a cruz que eu tenho que carregar pro resto da minha vida. Ela falou, ei, família, esquece, só tem a mim, então dá graças a Deus que tu tem a mim. Ela falou, esposa, tu acha que tu vai conseguir casar do jeito que tu é? Faculdade, tu acha que tu vai conseguir? Teu irmão é o único que vai me dar orgulho. Eu falei, amém. Aí eu conheci minha esposa, maravilhosa. Aí a gente começou a namorar. Aí depois de 2 meses de namoro, acho que eu tava com uns 18, a minha mãe me mandou embora de casa. Era 11h30 da noite. Eu tava com a mochila nas costas, no meio da rua. E não tinha pra onde ir, porque minha avó falou bem assim, na minha casa eu não te aceito. Eu falei, amém. Só que olha a transformação que Deus faz na vida da gente. Porque minha mãe falou assim, ei, faculdade, esquece, tu não vai entrar. Hoje eu só tranquei a faculdade porque eu tô tentando trocar. Mas foi em 2021 que eu fiz o Enem e eu entrei na faculdade. Ela falou assim, ei, tu nunca vai casar, nunca vai ter ninguém. Quando eu cheguei aqui no Cubatão, a primeira coisa que a minha esposa fez foi casar. Há 5 anos que a gente está junto. Minha mãe falou bem assim, tu nunca vai ter família. No momento que eu conheci minha esposa, a família dela foi a primeira que me abraçou. Aí quando eu entrei aqui a primeira vez, é muito forte. Deus falou assim, ei, tu pediu uma família, eu tô te dando a segunda, viu? Então, entende, irmãos, a gente reclama tanto das coisas, não entende o propósito de Deus. Mas olha a transformação que Deus fez na minha vida. Então, eu literalmente não tinha nada, não tinha família. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho 2 famílias, que é a minha esposa, e aqui, que eu considero todos vocês como a minha família. Entendeu, irmão? Apesar, quando você estiver passando por uma dificuldade, por mais que seja demorado, muitas vezes pode demorar anos. Mas eu acredito no propósito de Deus, viu? Porque assim como Ele praticamente mudou a minha vida, restaurou, porque a minha esposa sabe que foi luta que a gente passou. Porque a minha mãe sempre falava bem assim, quando a gente comecei na igreja, uma vez eu fui na casa dela, ela falou assim, tu tá indo pra igreja, mas tu sabe que tu vai vir pro Saravá. Eu falei, não. E isso ela falou porque meu irmão ele era muito católico. Aí agora meu irmão foi pro Saravá. Ela falou pra mim, ei, o próximo é tu. Eu falei, se o Deus que eu creio, eu sei que é maior. E ela fez de tudo para separar eu e minha esposa. Fez macumba, fez de tudo isso que me contava foi minha tia. Irmãos, hoje você me pergunta assim, ei, você sente raiva da sua mãe? Irmãos, eu não sinto nada. Eu apenas quero que Deus abençoe a vida dela, prospere, que Deus dê o melhor para ela. Mas você me pergunta assim, Alex, como você... Irmãos, infelizmente hoje eu vejo ela como uma mulher que me criou. Hoje eu não posso dizer que eu tenho um laço paterno, assim, dizer assim, minha mãe. Não, infelizmente isso. Eu queria poder ter esse lado paterno, mas infelizmente eu não pude. Mas eu tenho certeza que Deus honra. Quando eu conheci a minha esposa e eu conheci minha sogra, que é pastora, eu fazia que ela me acolheu como filho dela. Foi a primeira vez que eu posso dizer que eu senti que é saber ter uma mãe por perto. Irmãos, apesar dessa dificuldade, continue orando. Aleluia, Jesus. Apesar de tudo, Deus sempre tem um propósito para a sua vida. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente reclama e fala assim, meu Deus, são tantas as lutas, mas tenha certeza, irmão,
que a luta pode ser grande, mas a vitória é maior ainda. Então, apesar da sua dificuldade, desiste não. Eu tenho certeza que se hoje está difícil, amanhã Deus vai te honrar. Se hoje a dificuldade está grande, tenha certeza que quando Ele te honrar vai ser incrível, assim como Ele honrou na minha vida. Então eu agradeço a oportunidade do bispo. E espero ter mais oportunidades. É isso, amém.